Olá pessoal, eu sou o Ricardo Siqueira de São Paulo, da Intercept BR, Glenn Greenwald e outras análises por aí. Nosso Brasil, nossa situação econômica, nossa situação financeira, política e do judiciário. Curtam o canal, compartilhem, deixem o seu like no vídeo. Hoje vamos falar sobre um assunto que pegou muito em pauta já desde a semana passada, que é o vazamento de informações referentes ao juiz Sérgio Moro e outros membros importantes da Operação Lava Jato, publicados e divulgados aí pelo site Intercept BR, através de seu representante, seu jornalista principal aí, o senhor Glenn Greenwald. Vamos lá, quem que é o Intercept BR? Quem é o dono? Quem banca isso? Intercept BR é um site criado, uma empresa de mídia jornalística, né, criada pelo senhor Pierre Omidyar, um francês que desde 93 até 2005 foi o dono, foi o fundador e dono do eBay e do PayPal, ou seja, um milionário que tem hoje nos Estados Unidos. Ele é um francês, mas o seu pai, um cardiologista do Hospital Johns Hopkins, ele se mudou para os Estados Unidos, então ele é baseado hoje nos Estados Unidos. E o site Intercept foi inicialmente criado nos Estados Unidos. O Pierre Omidyar, ele não é o proprietário somente do Intercept BR, além do eBay e do PayPal. Ele tem outras empresas na área de espionagem, contra-espionagem, fornecimento de pessoal, militares, os famosos mercenários, aí como se chama pelo mundo, que são soldados de aluguel. Ele atua em contratos milionários pelo mundo inteiro. O Intercept BR ele foi criado inicialmente nos Estados Unidos para divulgar os documentos vazados pelo Edward Snowden. Quem se lembra, ele vazou vários documentos aí da Agência Nacional de Inteligência dos Estados Unidos. E o Intercept BR foi criado para divulgar justamente esses documentos vazados e desviados ilegalmente pelo Edward Snowden. Ela é uma empresa dita aí sem fins lucrativos, mas que tem aportes milionários por parte do seu Pierre Omidyar. Ele fez aporte desde a sua criação, aportes em torno de $1.300.000 por ano. E o site Intercept BR foi o primeiro e único aí que existe fora dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Glenn Greenwald já era o responsável pelo site da Intercept. E quando foi aberto no Brasil, o Glenn Greenwald foi quem assumiu o site aqui no Brasil. Em 2015, quando o Facebook começou a fazer aquela parte de verificação de notícias falsas, das famosas fake news aí, o Facebook se associou com a International Fact Checking Network. Quem que é a International Fact Checking Network? A empresa também do Pierre Omidyar. Então ele se associou ao The Intercept BR para ser a empresa de verificação de notícias falsas, de fake news no Brasil. Então a gente está vendo aí que normalmente essas agências de verificação de fake news são de esquerda. E esse Intercept BR ele vem com essa onda de esquerda também. Com essa divulgação de vídeos, de conversas aí do ministro Sérgio Moro, o que aconteceu foi fatos que colocaram em risco a segurança nacional, que colocaram em risco, poderiam ter colocado informações de um ministro de Estado. Como é que se hackeia um celular de um ministro de Estado com essa facilidade e não se acontece nada? E o Intercept BR, ele veio nessa onda.
fazendo exatamente isso. Só que aí o que acontece? Anterior a esse fato, em 2015, o Pierre Omidyar estava negociando contratos de mercenários com o governo americano e de outros contratos de prestação de serviço com o governo americano. Então, ele, em 2015, pediu que o Glenn Greenwald diminuísse, até parasse com a divulgação dos arquivos do Edward Snowden, porque essa divulgação desses arquivos estava gerando complicações para os contratos dele com o governo americano. Como é que ele podia ter contratos com o governo americano se uma empresa dele estava divulgando documentos de segurança nacional e que foram roubados do governo americano, da Agência de Segurança Nacional? E aí o Glenn Greenwald concordou, até porque ele falou que naquela época já não estavam gerando mais tanto assunto assim, já não estavam gerando mais tanto interesse assim. Então ele parou com essa divulgação dos arquivos do Edward Snowden nos Estados Unidos por esse fato. E no Brasil ele veio com essa mesma linha de divulgar notícias e documentos roubados do governo brasileiro. No caso aí, o ministro Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. Agora vejam, como é que acontece isso? Veja a ligação, o círculo como fecha no site do Intercept. Quando o Jean Willis resolveu sair do Brasil, falar que era um exilado político e fugir do Brasil, dando a desculpa mentirosa de exilado político, quem que assume o lugar dele? Assumiu como suplente do Jean Willis o Davi Miranda, o David Miranda aí, como queiram chamar, Davi Miranda. Quem que é o Davi Miranda? É o marido, é o amigo, o companheiro do Glenn Greenwald. Ele assume como suplente, como deputado federal, no lugar do Jean Willis, sendo que o Davi Miranda já foi preso em Londres na época desse vazamento dos documentos do Edward Snowden, com centenas de milhares de documentos em posse na Inglaterra. Ele foi julgado, ele foi processado pela Lei de Segurança Nacional, por quebra de segurança nacional em Londres. E ele veio para o Brasil. Ele e o Glenn Greenwald, o seu marido, aí, o seu companheiro, que aqui no Brasil eles são considerados casados, né? Eles têm uma união estável. E aí, ele sendo deputado federal, aí assumindo no lugar do Jean Willis, e o Glenn Greenwald é o responsável pelo site do Intercept, ele tem acesso a informações mais do que privilegiadas do que está acontecendo na política, do que está acontecendo no governo, que o Davi Miranda pode criar no gabinete dele uma verdadeira central de informações privilegiadas e repassar isso para o Glenn Greenwald. E veja, essas informações que foram vazadas do celular, do hackeamento do celular do ministro Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato, vem uma semana com intensa movimentação política, onde a gente tem aí o pacote anticrime sendo votado, sendo analisado nas comissões da Câmara. A gente tem a reforma da Previdência sendo analisada na Câmara. A gente tem aí o PLN4 que estava sendo analisado e foi aprovado no Congresso Nacional. Então veja, ele foi jogado numa semana crítica, não só para o governo, mas crítica para o Brasil, com pautas importantíssimas sendo discutidas. E aí veja, qual é o trabalho do Glenn Greenwald e do site Intercept? É gerar instabilidade no governo, gerar instabilidade na pauta política, gerar instabilidade no próprio governo. Então como é que pode um site desse estar atuando no Brasil, um jornalista que ele já teve trabalhando também na CNN, que é um outro canal totalmente de esquerda, e está atuando hoje livremente com essa divulgação de informações roubadas, hackeadas do celular do ministro Sérgio Moro? Aí ele pode falar, mas eu não hackei nada, eu só divulguei informação. Receptação de informação roubada também é crime.
Então a gente não pode continuar com esse tipo de gente aí trabalhando à toa, querendo estabilidade, querendo destruir o Brasil, querendo destruir um governo por uma ideologia, por achar que o Lula está preso injustamente. Veja, o Intercept ele veio para o Brasil na época em 2015, e em 2016, em outubro de 2016 aí, ele divulgou informações sobre o impeachment da Dilma como se fosse uma instabilidade política, como se fosse uma perseguição política, distorcendo totalmente a realidade, distorcendo o crime cometido pela ex-presidente Dilma Rousseff. Veja, o Intercept é um site totalmente de esquerda e que distorce os fatos e que só quer trabalhar para a instabilidade do governo, para a instabilidade da pauta política, para a instabilidade do Brasil. O Intercept ele trabalha em outros países com esse mesmo fato, divulgando documentos roubados, divulgando manipulações, divulgando mentiras até, para gerar instabilidade, para gerar a queda de governo, para gerar a entrada do socialismo, do comunismo como fato. A gente não pode deixar que isso continue no Brasil. O brasileiro tem que saber o que está acontecendo, tem que saber que essas informações são informações roubadas, são informações sigilosas e que eles estão usando isso simplesmente para gerar instabilidade no governo, para gerar instabilidade num ministro que está trabalhando, num ministro da Segurança que está trabalhando contra a corrupção, que está trabalhando contra os políticos corruptos, contra o roubo, o desvio de dinheiro de estatais e de empresas brasileiras, contra a corrupção de outros políticos, contra grandes conglomerados brasileiros que agem com dinheiro desviado de outras empresas. E é isso que o Intercept vem querer fazer. Ele vem querer manipular e divulgar informação somente para destruir quem está trabalhando pelo Brasil, o governo que está trabalhando pelo Brasil, trabalhando esse Intercept com uma ideologia de esquerda a favor do comunismo. E isso a gente não pode permitir mais. Há por aí pessoas falando em deportar o Glenn Greenwald. O Glenn Greenwald ele não pode ser deportado porque não há um pedido de extradição dele por outros países. O que ele pode ser feito é uma expulsão do Glenn Greenwald do Brasil por divulgação de informações que atentam à segurança nacional. Então vamos pedir sim a sua expulsão do Brasil, a sua expulsão por atentar à Lei 7.170, que são os crimes de lesa pátria, que é a divulgação de informações que atentem contra a segurança nacional. Esse sim é um crime de lesa pátria, ou que ele seja julgado e preso pelo crime de lesa pátria, pelo crime caracterizado na Lei 7.170. Ok, pessoal? Vamos fazer isso, vamos pedir a sua expulsão do Brasil ou a sua prisão, a prisão do Glenn Greenwald, por atentar contra a segurança nacional. Eu sou Ricardo Siqueiro, direto de São Paulo, com análise do fato, da informação correta, da informação, da nossa justiça, da nossa política e da economia, sem manipulação e sem ideologia, somente a informação justa e correta para todos os brasileiros. Curtam o canal, divulguem esse vídeo, divulguem o que estão fazendo contra o Brasil, divulguem a informação certa e correta. Curtam o canal, deixem o seu like nesse vídeo. Um abraço a todos, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe o brasileiro, que Deus abençoe o nosso governo. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Pessoal, um complemento de informação aqui sobre o site Intercept. Uma outra pessoa que se associou ao Intercept BR, comprovando assim a sua atuação de esquerda e a sua atuação suja contra governos não populares, mas governos de direita, governos justos a favor do povo. Quem se associou ao site Intercept BR, ao senhor Pierre Omidyar, foi o senhor Jorge Soros, com um aporte simples e delicado de 50 milhões de dólares. Ou seja, com isso confirma-se o viés
de esquerda que o Intercept BR vem atuar. E aí você fala, pô, 2 milionários, Pierre Omidyar e Jorge Soros, por que eles atuam nesse lado de esquerda com esse tipo, causando esse tipo de caos nos países? É para concentrar poder, é para concentrar a riqueza. Quando um governo de esquerda é implantado, eles se tornam amigo do governo e se beneficiam desse poder totalitário, dessa concentração do poder financeiro. E aí eles se beneficiam disso. Então é a concentração de dinheiro, é a concentração do poder, é a destruição da liberdade de um povo, é a destruição da liberdade econômica de um povo, é a destruição da liberdade financeira, é a destruição do povo. Ok, pessoal? Essa informação complementar aí que é importantíssima, mostrando aí o viés de esquerda, o viés voltado à destruição do governo, à destruição de país, à destruição e instabilidade de governo. Um abraço a todos, fiquem com Deus.